Saudações, bem-vindos a mais um quadro de Direito Agrário. Já tem mais de 4 anos aí que trazendo informações jurídicas contextualizadas para o produtor rural, antever algumas situações, né, que estão acontecendo e, por exemplo, as demarcações de terras indígenas, que eu gostaria de comentar hoje aqui sobre as indenizações para aqueles que tiveram suas terras demarcadas, né? O que acontece com essas terras que foram demarcadas como tradicionalmente ocupadas? Elas têm direito à indenização, o produtor tem direito à indenização, o produtor tem direito à indenização pelas terras, pelas benfeitorias. Bom, a legislação ela não possui uma previsão para a indenização da terra em si, do valor de terra nua. Em alguns casos são indenizadas as benfeitorias, né? Isso porque, juridicamente, seria aberto um precedente para considerar a existência de uma desapropriação indireta por parte do Estado em favor daqueles que tiveram suas terras demarcadas como tradicionalmente ocupadas por indígenas, uma situação que só aconteceria em casos excepcionais. A desapropriação indireta, ela não seria admitida nestas situações, por algumas razões. A primeira delas, porque as áreas demarcadas, depois de todo um processo, um estudo, a instrução de um processo administrativo, ela apontaria para uma situação em que a propriedade particular, deste caso, ela um dia teria sido de indígenas que foram expulsos e que, portanto, essa propriedade particular estaria no interior de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, entendem o raciocínio? Né? Ou seja, teriam sempre pertencido à própria União, razão pela qual a União não deveria indenizar ao particular por isso. Consequentemente, não teria havido um esbulho de propriedade particular, nem um ato ilícito da administração pública que justifique indenizar ao particular, né? Então, nem desapropriação indireta e nem cabendo a indenização pelo valor da terra nua, já que se presume, né, a existência de um processo, né, no caso, esses processos de demarcação que ocorrem na FUNAI, onde são realizados os estudos de natureza fundiária, antropológica, sociológica, cartográfica, etnohistórica, jurídica e ambiental, né, onde teria sido garantido, em tese, o direito ao contraditório, ampla defesa, tudo conforme o Decreto Federal 1775 de 1996. Mas atenção, cabe discussão exatamente neste sentido, sobre a instrução processual, sobre as provas de que, de fato, existiu uma ocupação tradicional nessas terras, discussões no sentido de que foi garantido ao produtor, nesse processo de demarcação, o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, a uma avaliação antropológica isenta, né, e imparcial. Então, é nesse sentido que cabem as discussões. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso especial de número 1097/980 de Santa Catarina, ele já tinha decidido que a regular demarcação de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, nos termos do artigo 231 da Constituição, não possui natureza de desapropriação indireta. Mas, já no caso das indenizações por benfeitorias, cabe pagamento daquelas benfeitorias consideradas como de boa-fé, como determina ali o artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, é necessário comprovar a boa-fé daquele que possui ou edificou sobre o imóvel rural que foi demarcado. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, também num caso bastante antigo, já decidido lá em 1997, o Mandado de Segurança 4810, deveria o possuidor de boa-fé, em ação própria, ou seja, uma outra ação, não a de demarcação, provando seu domínio, depois de concluído o processo de demarcação, solicitar essa indenização. Isso reforça uma recomendação jurídica que eu já comentei em algumas outras oportunidades, no sentido de fazer laudos periódicos de avaliação das benfeitorias que estão na sua propriedade. Não só para casos de discussão sobre o imposto territorial rural ou sobre algum caso de arrendamento, mas também para esses casos nos imóveis rurais que estão próximos de localidades em que se discute a demarcação de terras indígenas. Bom, a FUNAI ela também publicou uma orientação nesse sentido, com relação ao pagamento das benfeitorias,
de ocupação de boa-fé, a Instrução Normativa número 2 de 2012, que entrou em vigor lá em 6 de fevereiro de 2012, dizendo o que caracterizaria boa ou má-fé, os critérios utilizados para a indenização, além de estabelecer aí uma fase de recurso com prazos definidos. Segundo a normativa, somente seria autorizado o pagamento das benfeitorias implementadas no período da boa-fé, aquele da publicação da portaria do ministro da Justiça, que vai declarar a terra como sendo indígena, sendo que a caracterização de má-fé pode ser verificada também antes da portaria declaratória. Um exemplo de má-fé é o fato do ocupante dessas áreas já saber que se tratava de uma área indígena, né, e que ainda assim ele se apossou dessa área e edificou sobre ela. Um outro motivo é a posse violenta, ou também a ocupação que tenha resultado aí de uma degradação ambiental. Então, muita atenção. Por isso, no caso de desmatamentos, a FUNAI ela acaba pedindo a apresentação de licenças fornecidas pelos órgãos ambientais, né? Se for constatado um dano ambiental, esse dano tem que ser quantificado e compensado pelo valor que o ocupante teria recebido pelas benfeitorias. A instrução normativa ela também determina o pagamento das benfeitorias pelo seu valor de mercado. Quando não for possível avaliar o preço de mercado, aí vai ser utilizado um método de reedição da benfeitoria, né, que é o cálculo do valor pelo material usado para sua construção, né, depreciado de acordo com o estado de conservação. E a FUNAI não paga lucros cessantes, né, ou expectativa de valorização da terra. Então, conforme nós já orientamos há alguns anos, em alguns casos, né, já é passado o tempo de verificar os cadastros obrigatórios do seu imóvel rural e documentar periodicamente as informações de produtividade para diversas finalidades, né? Dentre elas a diminuição dos prejuízos causados por situações como essa da demarcação de terras indígenas ou tradicionalmente ocupadas. Saudações e até a próxima!